Olá, sejam bem-vindos ao Papo de Pneumo, um podcast criado por duas pneumologistas amantes da saúde respiratória. Eu, Roberta Kawage, e a minha sócia Virginia Ohana, nesse projeto novo. E no primeiro episódio, nós convidamos a professora Marília Pinheiro, uma apaixonada pelo estudo do tabagismo, para conversar sobre o tabagismo e todas as suas formas. Mas, para início de conversa, eu quero que a Virgínia fale por que nós resolvemos criar esse podcast e quais são os benefícios dele para a sociedade. É contigo. Somos duas apaixonadas pela medicina e pela pneumologia. E a pneumologia, ela envolve tanto assunto legal, tanto assunto interessante que nós conversando, nós decidimos falar, por que não colocar esses assuntos em evidência, né? Então, falar de pneumo vai muito além de falar de tosse, de falar de falta de ar. Então, existem inúmeros temas importantes que merecem a sua evidência, né? Então, para falar de tabagismo, como a Roberta já introduziu, não tinha outra pessoa para nós chamarmos do que Marília Pinheiro. Palmas para ela, né? E por quê? Qual é a importância desse tema aqui pra gente? A gente vê, pelo menos todo mundo já deveria saber, tá? Se não sabe, fiquem sabendo agora, por favor. Tabagismo é a principal causa de morte evitável no mundo, tá? Isso não é de hoje, isso daí já vem nos acompanhando por muito tempo. E aí, Marília, o que tu tens para falar pra gente, então, desse tema? Vamos começar esse bate-papo. Oi, meninas. É um prazer enorme estar aqui. Aproveito para agradecer o convite, né? É uma honra ser a primeira escolhida para falar desse tema tão importante que é a nossa luta contra o tabagismo, né? No mundo, a gente sabe que morrem 8 milhões de pessoas por ano devido a doenças ocasionadas diretamente pelo cigarro, sendo que 1 milhão por fumo passivo, né? No Brasil, morrem em média mais de 400 pessoas por dia, com uma mortalidade de mais de 160 mil pessoas por ano, né? É em torno de quantas pessoas Em por média minuto? de uma pessoa a cada 3 minutos Uma morre por pessoa conta a do cada três tabagismo. minutos, o que é, né, um absurdo. E Marília, fala um pouquinho para gente sobre a associação do câncer com o tabagismo, Eu acho que primeiro a gente tem que falar do do histórico e das histórico, né? formas. É verdade. A gente sabe, né, Marília, que lá no século passado, né, bem no início do século passado, a gente está no século XX, né? Foi no início do século XX, a gente viu daquela popularidade do tabagismo, onde era questão de status e poder. Mas Era graças a chique. Deus, era chique, nossa, quem lembra, né? Quer dizer, eu não lembro, mas a gente vê até nas novelas de época, né, o quanto que era glamuroso aquilo. Mas graças a Deus, o estudo, o conhecimento é dinâmico e os estudos vieram e nos mostraram tudo que vem por trás disso, né? Então hoje nós já sabemos de todos esses malefícios. E conta pra gente um pouco aí desse histórico. Na verdade, assim, o tabagismo, ele foi introduzido no mundo civilizado, entre aspas, né? Desde quando os descobridores descobriram as Américas, né? Os portugueses chegaram, viram os índios numa praia paradisíaca, frutas exóticas, comidas diferentes, e eles acabaram sendo apresentados também ao tabaco. Só que os índios só usavam tabaco naquela época em rituais, em festas, né? Mas aí o europeu viu que dava barato. Aí eles começaram a levar mudas para a Europa. Então começaram a ser plantada, então a produção era muito pequena, só tinha acesso ao tabaco os nobres, que, né, pessoal da realeza também, porque eram as pessoas que tinham poder e Era dinheiro. caro, comprar, era caro. Sim, porque era, como eram poucas, né, as produções, não existia a indústria naquela época, né, então era tudo manual, então as lavouras eram muito poucas, então era muito Então era raro mais você ter, por conta por disso. conta da raridade, então só quem tinha realmente dinheiro, né, poder, que Porque hoje em dia a conseguia gente vê comprar. o povo no mais carentes, né? A gente vê nossos pacientes que vêm do interior, que Sim, eles fazem o seu cigarro sim, artesanal, né? Então por sim, isso que eu sim. perguntei em relação O famoso porronca. à Porronca. porronca, né? Mas voltando, então, chega na Europa, mas só as pessoas de alto poder aquisitivo é que tinham acesso ao tabaco. Então, isso persistiu durante várias décadas, até mais ou menos principalmente com a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, pelo medo que se instituiu no mundo todo, então as pessoas que, mesmo quem não fumava, começou a fumar. E daí também foi
liberado o tabagismo para as mulheres, né? As mulheres, até aquela época, não era permitido que mulher fumasse. Então, foi a partir daí da Segunda Guerra Mundial que as mulheres começaram a fumar muito. E, para vocês terem uma ideia de quanto o cigarro foi prestigiado na Segunda Guerra Mundial, né? Quando os aviões chegavam nas localidades e jogavam as comidas, remédios, eles jogavam também os maços de cigarro, né? Toda vez que se termina uma grande guerra, existem documentos que se assinam, né? Verdadeiros tratados na ONU. E nesse grande tratado que foi feito depois, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, existe um parágrafo dedicado exclusivamente ao tabagismo, porque o cigarro foi maravilhoso, ele manteve a moral da tropa. Então, para vocês verem o quanto começou a glamorização do tabagismo desde essa época, né? Aí depois, a outra grande alavanca para o tabagismo no mundo inteiro foi Hollywood, com seus filmes. Então a gente via, mesmo naquela época dos filmes preto e branco, pessoas que totalmente sem conexão nenhuma, fumando, aparecia com cigarro na mão, né? Então isso levou ao auge do tabagismo, né? Então, quando isso durou década de 50, 60, 70, até 80 mais ou menos, quando veio a geração saúde, que começou a perceber que não era legal fumar, que era bom fazer atividade física, né? E também os trabalhos realmente começaram a se disseminar, comprovando que o tabagismo, e na verdade, muito do que a gente sabe sobre o tabagismo foi a própria indústria do tabaco que patrocinou trabalhos, porque mais ou menos início da década de 50, alguns cientistas começaram a dizer que associar tabagismo com mortalidade, tanto por câncer quanto por infarto. E eles não. Nosso produto é maravilhoso, nós vamos bancar estudos. E aí a grande conclusão foi que realmente o produto fazia muito mal, né? Então, aí daí é que surge a primeira grande mentira da indústria, desde a época da Revolução Industrial, que foi a criação do filtro, que veio como sendo a salvação, e na verdade não é. Você paga mais caro por um cigarro que vai te matar mais rápido. Quem fuma cigarro com filtro morre em média 3 anos antes do que era esperado, né? Sim, certo. E com isso, né, Marília, foi conhecendo os malefícios do cigarro tradicional e vindo para algo mais atual hoje em dia, é o que não é a palavra moda que a gente usa, mas que acaba sendo tá em evidência, tá popularizado. Pensam que é só um vaporzinho, tem um cheiro agradável, sabor de chiclete, né? Parece babalu, sei lá o quê, que são os famosos vapes, né? iPod, vape, Cigarro eletrônico. como queiram chamar, né? E a gente sabe que isso também tem um impacto direto, né, na saúde. E aí, fala pra gente um pouco desses riscos. Então, os dispositivos eletrônicos que a gente chama no Brasil, a sinônimo, assim, existem várias nomenclaturas no mundo inteiro. Isso é uma grande dificuldade até para quem estuda, porque em cada país eles chamam de uma maneira diferente. No Brasil, a gente costuma chamar mais de DF, dispositivo eletrônico para fumar, e tabaco aquecido, que já é também da 4ª geração. Os dispositivos eletrônicos, eles entraram no mundo levantando a bandeira de que era uma forma de parar de fumar e que seria um dispositivo que teria menos efeito do que o cigarro comum, seria menos maléfico. Mas hoje em dia, principalmente depois da pandemia, a gente está vendo um boom, um aumento muito grande. Mesmo no Brasil, nós temos leis que proíbem a importação, a venda, a compra, o uso. As pessoas, né, principalmente os adolescentes, eles estão usando demasiadamente. Então, a gente também está tendo acesso cada vez mais trabalhos científicos mostrando o quão agressivo é. Essa bandeira levantada de que ajuda a cessar o tabagismo é mentira. Até hoje, não foi comprovado que ajuda. Pelo contrário, ele está sendo porta de entrada. E nós estamos vendo isso agora, assim, né, a história natural, digamos assim, dos dispositivos eletrônicos na própria Inglaterra e País de Gales, porque lá é legalizado. Então, crianças
estão começando a Sofrendo fumar. as consequências também, né? Além de sofrer as consequências, elas estão começando a fumar com dispositivos eletrônicos. Então, os dispositivos eletrônicos, eles não servem para a pessoa parar de fumar, mas servem para começar a fumar, né? Eu sempre disse, eu lembro da minha época de residência, gostava muito da parte de tabagismo, e quando me perguntavam, e a época e o cigarro eletrônico, o que tu acha sobre isso, para parar de fumar? Porque lá no início foi Sim, sim sim. uma opção, né? Mas graças a Deus Foi o colocado conhecimento foi como, né? mostrado, como eu disse Mas no ainda agora, Brasil a gente nunca utilizou o como para conhecimento e a parar. dinâmica, as coisas Uhum. mudam, né? Então era tudo mais voltado para o Reino Unido, né? Então muita gente ainda usa essa justificativa, que porque na Inglaterra, porque não sei o quê. Então acho que não é por aí, como eu digo, né? Bem assim não é assim que a banda toca, né? Usam a Então, Inglaterra como um exemplo. Mas sempre usam lá como exemplo, né? Então, primeiro mundo e não sei o quê, mas a gente sabe que não é. Já temos diversos casos, né? Principalmente de crianças e adolescentes com comprometimentos assustadores, né? Em relação ao uso do vaporizador. a Inglaterra utilizou, porque na verdade eles estavam até com problemas econômicos. Então, e também estava tendo falta de dispositivo de nicotina para ajudar a fumar. Então, eles resolveram liberar. E também deve ter tido uma pressão da indústria, né, do tabaco para poder auxiliar isso aí. E hoje em dia eles estão colhendo, né, esses louros, porque as crianças estão adoecendo, né? Tem vários trabalhos mostrando criança de 11 anos que chega e compra tranquilamente. Então, Sim, e os exatamente, custos né? disso tá Pra aumentando saúde muito. pública. Então, quando você defende a legalização de um DEF porque vai ser bom para a economia de um país, é mentira. Porque eles só estão vendo a parte do imposto que a indústria vai pagar. Mas ninguém está contabilizando o gasto que o SUS vai ter. Porque as doenças, elas estão acontecendo, todas as doenças associadas ao cigarro comum estão sendo associadas aos dispositivos eletrônicos. Só que você tinha infarto com idades mais avançadas. Hoje em dia, o que a gente está vendo de notícia de pessoas de 40, 30 anos infartando, né? E E a aí, DPOC, o famoso enfisema pulmonar. já temos enfisema em adolescente de 16 anos. Nós temos Entendeu? doenças Então, pulmonares exacerbadas, como nós não a vimos, né? entendeu? Então a gente está tendo coisas, então não vale a pena legalizar, porque o custo com essas doenças vão ser altíssimo, entendeu? Inclusive, tem um projeto de lei rolando no Senado para passar, né? Esse projeto é uma senadora do Soraya, do Mato Grosso do Sul, ela quer disponibilizar produção, comercialização, porque ela diz que é mais, ela acha, né? Que dá para Que é controlar mais, né? ela quer ter mais controle, já que, apesar de ser proibido, a gente vê o cigarro eletrônico em qualquer esquina. A gente sabe que por trás disso, na verdade, tem a pressão muito grande da indústria, né, que quer liberar, porque tudo, se a gente for parar para pensar, tudo é feito para com que a pessoa fique viciada. Isso aí já é uma constatação universal que fumar faz mal à saúde. O ser humano não foi feito para inalar fumaça, vapor, aerossol, não é feito para isso. Nós não fomos feitos fisiologicamente para isso. Mas a indústria ela sempre quer dar um jeito. Então o que aconteceu? Nós começamos com o cigarro comum. Contei para vocês que a própria indústria reconheceu que fazia mal, inventaram o filtro não resolveu, as pessoas estavam morrendo e estão morrendo mais ainda por doença cardiovascular, porque o risco triplica, porque na verdade o filtro, ele concentra mais essas substâncias que ele vai inalar, dentre elas o monóxido de carbono. Então, a chance dele ter doença cardiovascular é muito maior com quem fuma o cigarro com filtro. Daí, o mundo inteiro, principalmente os países desenvolvidos, começaram a não mais valorizar tanto o cigarro, estavam diminuindo o consumo. Então, o que a indústria pensou? Eletrônico está em moda, vai vir uma nova geração aí que é toda ligada, né, e tal. Então, vamos fazer os cigarros eletrônicos. E o cigarro eletrônico no início ele tinha uma grande dificuldade, porque eles usavam a nicotina alcalina e você só pode chegar até mais ou menos 25, 26 miligramas por ml. Acima disso, dá uma fumaça muito áspera. Então, a pessoa é impossível você fumar um dispositivo desse. E isso não era interessante para a indústria, porque estava dando pouca nicotina. Aí eles conseguem agora fazer dispositivos que eles usam SAR de nicotina, onde você tem uma concentração absurda, assim, estratosférica,
né? Em média, um pod desses, que já é a 4ª geração, ele equivale a 5 carteiras de É cigarro. isso que eu já ia tentar falar. Dependendo do dispositivo, Pois né? é, Porque tem dependendo. uns que Pois ainda é. vem É. bem mais, né? Porque tem gente que é na cabeça de quem Uhum. fuma, às vezes nem sabe. Não, é bem menos da minha carteira de cigarro. Mas quando a gente vai calcular, fazer o cálculo, a gente vê que vai muito além, né? Depende, porque esse, em média, é dos 5, mas assim, a gente já tem dispositivos que liberam 12,5 maços, quer dizer, é uma quantidade estratosférica. Tem pod que libera 90 cigarros. Uma carteira tem 20 cigarros, entendeu? Então, uma pessoa que fuma um pod desse, vamos pela média, que é 5 maços, 5 carteiras. Então, imagina, uma pessoa que fuma um pod desse em 2 dias, ela tá fumando em 2 dias 5 maços de cigarro. Bem E o mais. que não vai, Muito o que vai mais. traduzir pra gente, eu acho que em pouco tempo, no futuro próximo, nós vamos sentir no nosso consultório, né? Sim. É. Porque nós vamos ter uma Geração geração mais nova. nova, com Isso, enfisemas e isso, outras doenças isso. relacionadas né, ao Já tabagismo, tem, né? Então, O EVALI, é o que é a que nós- doença relacionada ao cigarro eletrônico. E Marília, falando, já que a gente está falando sobre cigarro eletrônico, cigarro comum, fala um pouquinho pra gente sobre os tipos de tabagismo. Essa é uma excelente pergunta, porque quando a gente fala de tabagismo, a gente não está falando só do cigarro comum. A gente divide em formas que são com e sem fumaça. Então, bora começar sem fumaça. Sem fumaça, nós temos os snus, que agora, há umas 2, 3 semanas, estava muito em moda no TikTok, jovens colocando, essa aqui é uma bolsinha de nicotina e coloca na boca. Nada mais é do que o tabaco úmido, fino, colocado em sachê. E a pessoa coloca entre a gengiva e a bochecha. E deixa aquilo ali uns 30 minutos. Em média, ela usa uns 11, 14 por dia. Nossa. Tabaco direto na mucosa. Imagine a absorção disso. Aí nós temos o tabaco seco para inalar ou aspirar, que é o famoso rapé. Rapé era conhecido no Brasil e no mundo década de 50, 40 e deu uma desaparecida. E para nossa surpresa, ele está voltando, inclusive no Brasil. Foi feito um trabalho em Bauru mostrando que o que eles queriam ver, quais são a principal pessoas que estão utilizando. Quem está utilizando? Quem está utilizando. Então, assim, são homens brancos de classe social e cultural média e que frequentam aqueles rodeios, né? Aqueles coisa de country, de né? country. Então, assim, imagina você inalar o tabaco seco. Né? É uma coisa assim, Acho que enfim. não imagino. Não, também não. A outra forma, sem fumaça, também tem o naco. O naco é aquele tabaco que você de mascar, que a gente vê muito quando tem futebol americano, beisebol, né? Então ele masca e fica lá com a boca aberta, mascando e depois ainda cospe no chão. Ainda polui, né? Ainda tem uma poluição grande Depois a gente vai ambiental. falar sobre as formas do tabagismo também, né? Das vias de transmissão do Sim, tabagismo. as correntes. As correntes do As tabagismo. correntes do tabagismo. Tá, então continuando, essas são sem fumaça. Aí com fumaça, a gente tem o primeiro, o artesanal, que agora a Roberta falou, que é a porronca. A porronca, que tem vários nomes no Brasil, dependendo da região. Tabacão, cigarrinho, né? Enfim, várias sinonímias. Aqui no Pará, se conhece mais como porronca mesmo. É o mesmo do Maratá? Não, Maratá é outro, né? Sim, É o mesmo o Maratá é uma marca de tabaco, Para você fazer já o seu... cortado, né? Ele já vem o pacote. Porque essa porronca você pode adquirir através dos saquinhos, que já vem com o cigarro cortadinho, picado, ou você compra o rolo. E aí ele com um canivete, com uma faquinha, ele tritura. Então, quando você compra isso, você compra o tabaco e você compra as folhinhas, que já vem os papeizinhos para você enrolar. Então, a pessoa enrola na mesma hora, né? E fuma. A porronca, ela é pior que o cigarro comum, na proporção de uma porronca equivaler a 3 a 5 cigarros comuns, depende da literatura. Esse cigarro ele é pior porque é um cigarro bruto, ele é extremamente forte. Simplesmente eles pegaram a folha do tabaco, deixaram secar, prensaram e tá aqui, tá preparado para fumar. Então ele é muito forte, né? E, além dele ser muito forte, se a porronca você não ficar tragando, ela apaga. Entendeu? Então, e aquele papelzinho que eles utilizam, ele não é tão poroso, então ele concentra as substâncias na fumaça que o tabagista tá fumando. Então, essa é a porronca. A porronca é o cigarro artesanal clássico. Durante a pandemia,
teve também um grande boom aí de aumento no outro tipo de cigarro artesanal também. Mas esse veio, assim, uma pegada mais cool, para pegar os jovens, né? Dizendo que enrole o seu próprio, né? Roll your own. Por quê? Era uma tentativa, é isso que eu digo que é para vocês verem como é que a indústria faz tudo para conseguir, Marketing. né? Tudo E é enganar os mais jovens, né? Esse que é o grande problema. Então, eles compravam pela internet, chegava via correio, vem o bolador, que é o que enrola, o tabaco, as folhinhas, tinha até filtro para colocar. E como eu já acabei de comentar com vocês que esse tabaco ele é muito bruto, ele é ruim, ele tem um gosto legal. O que eles inventaram? Eles inventaram um negócio chamado cumbaiá. Nada mais é do que um blend que você coloca substâncias para ficar mais light. Palatável. Aí entra lavanda, jasmim, menta, entendeu? Aí tu Então, me diz, se eles se viciam nisso, que tem esse sabor horrível, dirá Imagina um vape vape. que é gostosinho, um cheiro exatamente. agradável, que ninguém se incomoda. Porque Exatamente. a questão do tradicional, ainda tem aquela pessoa que diz assim, não vou fumar porque meu namorado fuma, não quero, que eu não gosto do cheiro, pelo menos naquele momento, mas o vape que não vai, Geralmente não Exatamente, incomoda. teoricamente não incomoda, exatamente, né? Então, Aí a ele gente vai percebe. ser mais fácil ainda, né? Aí, além desse cigarro artesanal, a gente tem também o cigarro comum, que é o que a gente mais conhece as complicações, né? E as doenças que ele ocasiona, as principais, vários tipos de câncer. Então, câncer de esôfago, de estômago, boca, Bexiga, orofaringe, né? bexiga, Pulmão. pulmão e pulmão. pulmão. Não, 85% dos cânceres de pulmão são causados pelo sim, tabagismo. sim. Não só o Não câncer, só quem tá fumando, né? É. exatamente. Gente, Tabagismo pensa que é só passivo. questão de quem O fuma, passivo não tem fuma. o risco acima de triplo, né? Então é um absurdo. Mas e não é só câncer, né? Porque aí tem as doenças cardiovasculares, Tudo que infarto. pode ser evitável, né, gente? Voltando a Exatamente. dizer, a principal causa de morte evitável do mundo. É a principal, Exatamente. não é que seja segunda ou terceira, é a Não é a principal. principal. Então é algo que, E, de e tem fato, outras depende da coisas pessoa. que eu acho assim que a pessoa deve prestar atenção nela mesma, no cuidado pessoal, né? Porque a pele, o cigarro envelhece muito mais, Verdade. É. cai dente. Falando em pele, tivemos algumas perguntas no Instagram. Instagram sobre a questão as recomendações em questões pré-operatórias, né, por conta do tabagismo. A gente sabe que tem diminuição da produção de colágeno, dificulta a cicatrização, mas existe assim um tempo mínimo para quem fuma que vai fazer algum tipo de procedimento, assim, procedimento eletivo no caso, né? Ah, eu quero fazer uma plástica, existe um tempo que é O recomendado. recomendado é ele ficar pelo menos 3 meses sem fumar, antes de qualquer procedimento cirúrgico. Esse é o ideal, o que é muito difícil, né? Porque as pessoas, como ela cria dependência mesmo, às vezes elas não conseguem parar. E mesmo às vezes operadas, elas estão fumando, né? Não sei se vocês chegaram a ver. Cheguei a ver paciente com câncer de pulmão tracostomizado Sim, fumando Não, pela mas é tracostomia, lista, né? gente, de tracostomia. Teve também uma vez não foi pra gente a pergunta, mas algum colega compartilhou que fizeram a pergunta. Quem tirou a traqueostomia, foi entubado por algum motivo, não sei qual foi, pode voltar a fumar? Gente, né? Não pode, não deve, né? Então existe muita gente. complicadíssimo. Marília, por que essa dependência? O que que acontece no cérebro? A principal substância responsável pela dependência é a nicotina. A nicotina, ela é comparada à heroína e à cocaína, só que ela ainda chega no cérebro mais rápido ainda do que essas duas drogas, né? E aí, quando a gente extrapola isso para os DEFs, que a gente está dando uma quantidade mais alta de nicotina, então imagina o grau de dependência. Então, a nicotina é a principal responsável por essa dependência. A nicotina ainda, né? A nicotina ainda é a principal. Acaba que muita gente acaba defendendo com unhas e dentes, né, a questão do vape, porque é menos nocivo, porque não vai ter aquelas 8.000 substâncias que nem o cigarro convencional, mas no vape tem a nicotina, né? Tem, assim, Então, uma coisa importante que as o pessoas... que tem, então, de fato, assim, no vape? O que é que as pessoas falam? Tem muitas pessoas que defendem e dizem, não, mas o meu não tem nicotina. Beleza. O vape, então bora estudar um por um. O vape que tem nicotina, ele é pior para causar dependência e para causar danos cardiovascular, 80% de chance de infarto, o dobro de chance de ter hipertensão, a pessoa vai ter AVE
estimado uns 10 anos antes do que ela deveria ter. Então, assim, isso já está comprovado agora com os DEFs com nicotina. Beleza. Mas o meu DEF não tem nicotina, ok. O grande problema dos dispositivos eletrônicos é uma coisa chamada e-líquido ou e-liquid, que é aquele líquido que tem as substâncias que ele precisa colocar lá para poder gerar o vapor, o aerossol que ele vai fazer. Nesse e-líquido, obrigatoriamente tem propileno glicol e tem o glicerol. Ambas substâncias que a indústria diz que está liberada. Mentira! Essas substâncias elas estão liberadas para a indústria alimentícia e de higiene pessoal, mas não para uso inalatório. Então, o que eles fizeram? Um trabalho super interessante. Eles pegaram pessoas jovens, adultos jovens, não tabagistas, que também não poderiam nem ter usado maconha, nada de nenhum tipo de produto de tabaco inalatório. E durante 4 semanas eles foram monitorizados com broncoscopia. Esse DEF que eles deram para eles não tinha nicotina e nem tinha os flavorizantes, que é o que dá o odor, o gostinho gostoso e tal, não tinha. Era só para eles verem a ação do propileno glicol e do glicerol aquecidos. Porque lembra que no DEF a temperatura chega a 350 graus Celsius. Então, toda vez que você aumenta essa temperatura absurdamente, você tem uma reação química chamada pirólise, que quebra. Se eu tinha 100 substâncias, eu passo a ter 1.000, 2.000 substâncias com o calor. Então, esse trabalho ele foi muito importante para mostrar só a ação desses DEFs que só tinha o propileno glicol e o glicerol. E eles eram também monitorizados com a dosagem do propileno glicol urinário, para saber se eles estavam realmente utilizando. Entendeu? Então, conforme as semanas iam passando, sempre positivo o propileno glicol na urina, eles faziam toda semana a broncoscopia. Conforme ia passando as semanas, foi comprovado assim um aumento importante de células inflamatórias. Então, só você inalar um DEF que tenha propileno glicol e glicerol, você já vai ter mais inflamação. Ponto. Propileno, glicol e o glicerol é obrigatório em todo o e-líquido, é a base, eles são os umectantes, eles é que fazem a fumaça, tornam, né, a fumaça não, eles tornam o aerossol inalado. Porque se não for umidificado, a pessoa não consegue inalar. Entendeu? Então, é obrigatório ter em todos. Então, se eu tenho inflamação, a inflamação é o pontapé inicial de quê? De todas as doenças cardiovasculares, da DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Ou enfisema pulmonar. Cujo substrato é o enfisema e a bronquite crônica, entendeu? Então, assim, essa história de dizer que o meu DEF, eu fumo um DEF que não tem nicotina, legal, mas o teu DEF tem propileno glicol e o glicerol. Acabou, isso já vai dar. Uma outra coisa muito importante é que esse propileno glicol e o glicerol, eles não são gases. Eles fazem parte do que a gente chama de particulado. Então, esse aerossolzinho do DEF, que é uma porcaria, ele tem, além dos gases, ele tem o particulado. Vamos fazer um parêntese para a gente poder entender por que esse particulado ele é muito importante. Quando a gente fala de poluição, que o Brasil inteiro agora está pegando fogo e está um caos com a fumaça, não são só os gases que a gente se preocupa se preocupa com o particulado fino. O particulado fino é que faz com que as pessoas que são pneumopatas, cardiopatas, exacerbem, morram, é que as crianças vão parar em hospital, porque ela está gerando um processo inflamatório dentro do organismo da pessoa como um todo, isso não é só pulmão, cai na circulação sanguínea. O grande problema dos DEFs, que está deixando a gente extremamente estressado, é porque esse aerossol, esse vapor, está gerando um particulado ultra fino, que nós nunca tínhamos lidado com isso. Significa dizer que essas partículas ultra finas, ultra microscópicas, elas estão chegando lá dentro do alvéolo. Elas estão passando todas as nossas barreiras que nós temos de defesa, o nosso aparelho mucociliar. Quando chega lá no alvéolo, cai na circulação sistêmica. Então, você está tendo um processo inflamatório gigantesco. Então, no corpo todo. No corpo todo. Porque cai na corrente. Então, o cigarro comum, ele tem o particulado fino, mas o cigarro comum não tem ultrafino como os DEF têm.
Então, veja bem, meu DEF não tem nicotina. Pô, legal, mas ele é uma porcaria, porque ele tem propileno glicol e glicerol, que é particulado ultrafino, que vai desenvolver inflamação. Então, não tem essa. E uma outra coisa muito importante também que a indústria não coloca, quando ela coloca lá na composição, ela coloca o propileno glicol, glicerol, dizendo que são liberados, que não são liberados para uso inalatório, e coloca que tem água, que tem isso e tal, e coloca os flavorizantes. Ela também não considera esses flavorizantes sendo aquecidos. Para vocês terem uma ideia, já foi localizado em fumaças de DEF arsênio. Arsênio é veneno. Então, o arsênio não faz parte de nada do que foi colocado no e-liquid, ou muito menos da bobina lá da bateria. Ele provavelmente ele é produto de pirólise, entrar em contato essas substâncias e geram outras, entendeu? E falando na bateria dela, lá na bobina, é cheia de metais. Então você tem níquel, você tem cádmio, você tem uma série, alumínio, você tem uma série de metais pesados que são cancerígenos. E que são aquecidos, eles são sim liberados para dentro do e-liquid. A pessoa inala metal pesado que é cancerígeno. Que legal. Além dessas substâncias todas, outro que eles falam muito é do alcatrão. Né? O alcatrão é muito falado também. De que maneira ele prejudica? O alcatrão, ele não costuma ter nos dispositivos eletrônicos. O alcatrão é dos artesanais e do cigarro comum. A narguilé também tem. Então, o que acontece? O alcatrão é uma das substâncias, existem mais de 60 substâncias que são cancerígenas, já localizadas na fumaça do cigarro. E o alcatrão é um delas. Não é o exclusivo, né? Existem outras que também levam ao câncer diretamente. Falando em narguilé, não sei como é que se fala esse negócio aí, saiu o projeto de lei a regulamentação do governador, né? Que ele proibiu, foi agora final de agosto, que ele proibiu, né, a comercialização aqui no Pará. Palmas para ele. E voltando para o narguilé, porque ele também proibiu o narguilé, né? Cigarro eletrônico e narguilés, né? Fala pra gente um pouco do Steenstrorn. Steenstrorn. Tá, então bora lá. Dia 29 de agosto, o governador assinou a lei, né? Então ele proíbe tudo. Já é interessante a gente saber que já existia essa proibição no Brasil. Só que agora é aqui especificamente no Pará. E o que a gente espera e que a gente tem que cobrar é vigilância. Porque nas festas, na balada dos jovens, você compra assim as mais variadas. E isso é feito também de propósito, né? Existe DEF da Barbie, do Bob Esponja. Eu ouvi alguma colega minha assim que trabalha com digo assim, na noite, né? Que trabalha na noite, que trabalha as fotos, essas coisas, filmagem. Ela me disse que às vezes ela ficou chocada porque eram uns 15 anos e que estavam dando, assim, sabe? Brinde. Não era brinde, aquelas bandejas, tipo de baleiro, de docinho, em vez de fosse um doce. Quer um pode aqui, quer um pode. Gente, como é que pode? Década de 70 isso acontecia com os cigarros, né? Comum. Então eram os mais variados tipos e tudo mais. E agora estão fazendo com DEF. Bom, com relação primeiro ao que é o Steenstrorn. A gente primeiro precisa falar do narguilé ou narguilé, xixa, rocá, isso tudo são sinônimos, depende da região, do país, que é aceitável. No narguilé você coloca, tem o fornilho dele, onde você coloca o tabaco e inala. É interessante a gente falar que o narguilé ele é secular. Só que também ele surgiu na Índia. É muito comum, né? Principalmente no Oriente. Médio. Nos países de origem árabe, eles sempre utilizaram, mas era também, de novo, que nem o nosso índio fazia com tabaco, era nos rituais, nas festas, né? Aí a indústria percebeu que ali era um lugar que ela poderia obter resultado. Então, até mais ou menos década de 90, a fumaça do narguilé era muito áspera. Então, assim, a pessoa tinha que ser realmente muito poderosa para poder fumar aquilo. Era para fortes, né? Aquele nojo de passar aquele negócio de tudo quanto é boca. Outras doenças que pegam exatamente. Covid, tuberculose, tem várias coisas, tem várias coisas associadas. Então, eles inventaram, como a fumaça é ruim, é áspera, vamos fazer um negocinho para ficar gostoso. Então, hoje em dia, a partir da década de 90, na verdade, eles começaram a acrescentar o Muacel, Marcel, são os dois nomes possíveis, que nada mais é do que o tabaco embebido em melaço, em mel.
e aromas para ficar gostosinho. Então, hoje em dia, como nós temos nos DEFs inúmeros sabores, a gente tem morango, chocolate, menta, abacaxi, pinacola, o que quiser, a gente também tem pro narguilé. Então, o grande barato dos jovens é agora. Nesse final de semana, olha, tá marcado lá em casa porque eu comprei o de manga. Ah, mas eu tenho de frutas vermelhas, entendeu? Então, isso eles fazem para poder atrair a garotada que está desavisada. Não satisfeito com isso, eles agora estão inalando pedra. Existem pedras Gente, esse povo que, não tem o que inventar, meu Deus que é do o céu. steam stones, né? Uhum. Então, assim, são pedras porosas embebidas em glicerol e nesses flavorizantes que dão esses gostinhos, esse cheirinho legal. Então, assim, em poucos minutos de a pessoa fumar os steam stones, ela tá inalando ali uma quantidade absurda de metais pesados que são cancerígenos, gente. E aí o Ministério da Saúde, tanto quanto o INCA, eles falam que, eu não sei se você sabe, que uma sessão de 1 hora do narguilé equivale a 100 a 200 cigarros comuns fumados. Então, e já foi comprovado, o narguilé, ele é pior que o cigarro comum. Sim. Tá? Sim. Ele já é muito claro pra gente que o risco de doença arterial coronariana, risco de AVE, DPOC é pior com o narguilé e câncer também. E é importante a gente reforçar que vape, narguilé, cachimbo, charuto, tudo isso daí é tabagismo, né? Porque eu tava comentando, né, que a gente chegou, acho que até no cigarro comum. Aí ficou faltando a Faltou gente falar o cachimbo cachimbo, o charuto. e Cachimbo, maconha. sim. Maconha. A maconha está associada muito à demência, perda de memória. E a maconha e o crack, eles têm um negócio em comum. Quando a pessoa fuma maconha e crack, ela puxa bem fundo e ela prende. Quando ela prende, ela está aumentando muito a pressão intrapulmonar. Então, existem várias tomografias de pessoas jovens com 30 e poucos anos são muito com viris. enfisema paracepital, Paracepital. com bolhas gigantescas. E essas bolhas Clássico. rompem e dão um pneumotórax, né? Que, aliás, a gente está vendo muito com os DEFs, os pneumotórax, né? Então, de vez em quando sai na mídia que, meu pulmão colapsou. É pneumotórax, né? É pneumotórax, isso aí. E aí, além da maconha, vocês perguntaram do cachimbo. O cachimbo, ele tem um negócio também, assim, interessante. A fumaça do cachimbo, ela é muito alcalina. Então, facilita muito a absorção da nicotina. Então, a pessoa, rapidamente, ela tem níveis altíssimos. Então, a dependência é muito maior. Então, o cachimbo está muito relacionado com câncer, né? Do saci. Não, o saci é cachimbo. Cachimbo. Você não tá falando do cachimbo? Não. Então, Charuto. charuto, esse é o Então, charuto. A história da fumaça alcalina é do do charuto, tá, que está muito relacionado ao câncer de de boca, boca, orofaringe, esôfago, Não, E pâncreas. tem charuto com sabor? Porque o um cheiro negócio é horrível, horroroso. impregna aquilo O ali. odor Gente, é do céu. horroroso. Tem gente que fala, mas é só de vez em quando, é só pra dar mais lá. Eu falo, gente, vem cá, com tanta coisa pra poder fazer, tu vai querer relaxar com cachimbo, com charuto, tô até confundindo aqui. Bora por parte. Então, o charuto é aquele que tem aquela tradição, né, do charuto cubano e tal. isso. Eles são mais tradicionais. Eu não vi com Ele que era tantas do coisas professor assim, Girafales, né? com tantas coisas adicionadas. Mas tem algum até para poder tornar a fumaça um pouco mais leve, né? O cachimbo ainda é uma forma importante de fumo nos nossos interiores, mas também é mais tradicional, não tem tantos esses Não aditivos. conheço ninguém que fuma cachimbo. Com certeza tu Assim, tens do uma interior, velhinha do que interior. já Não, fumou é que você cachimbo. pode até ter fumado, né? Sim. Falando nisso do interior, que só para chegar nesse assunto aqui no Pará, né? A gente vê muito, não sei nas outras regiões, mas aqui no Pará a gente tem muito, né? De pacientes que realmente nunca fumaram, tem as doenças pulmonares, mas vindo de lá, trabalham na roça, exposição ao forno a lenha, acabam tendo os mesmos Carvão. riscos. Porque aí vocês. Fazem a farinha no tacho, né? Isso, que aí a gente tem algumas doenças associadas, né? A farinha, a gente pode ter até pH, pneumonia por Sim. hipersensibilidade, né? Que é um tipo de Fibrose fibrose Que é um tipo pulmonar. de fibrose pulmonar. As queimadas, as queimas nos interiores aí é inalação de fumaça. A gente tá fator falando de mais risco então de para fatores de DPOC. riscos e doenças, mas não Isso. de inalar aquilo ali todo dia também não traz a dependência, né? pra Não, eles. dependência não, porque não tem a é nicotina tabaco, também, né? Não tem o tabaco. Não é tabaco. É mais questão de danos estruturais mesmo. O problema é assim, quando a gente fala de cigarro comum, charuto, cachimbo, porronca, cigarro artesanal,
eles todos têm tabaco. Tabaco vem de uma planta que já foi identificada na planta, sozinha, sem aquecer, mais de 2.500 substâncias tóxicas. Existe a doença da folha verde do tabaco. A doença da folha verde do tabaco, o cara não está fumando, ele trabalha na produção lá na lavoura. E essa cultura do tabaco, ela é uma cultura assim muito injusta, né? Que eu digo porque é uma cultura de família. Então vai para a lavoura o pai, a mãe e os filhos. E existem, descrito na literatura, intoxicação aguda pela nicotina. Por quê? O indivíduo carrega a folha. Aí tu imagina o homem sem blusa, coloca embaixo do braço, a criança faz a mesma coisa. Então é intoxicação por nicotina. Eles internam vomitando, convulsão, cefaleia, e é todo mundo. E às vezes quando tem óbito, entendeu? Então assim, isso a gente está falando só da planta. O grande problema do tabaco é quando você aquece, que de novo vem com pirólise. Só que na ponta do cigarro comum nós temos a temperatura estimada em torno de 950 graus Celsius. É por isso a gente entende por que a ponta do cigarro fura o colchão da cama, a coisa do carro, o banco do carro, porque ali é 950 graus Celsius, entendeu? Então a quantidade de substâncias já foram isoladas na fumaça do cigarro de 7.000 a 9.000 substâncias nocivas à saúde. O bigode, a barba ficam amarelados, né? As unhas, E assim, existe um tempo mínimo assim para danificar o pulmão? Para ter algum tipo de lesão pulmonar? Normalmente o que a gente utiliza, a gente faz a carga tabágica, né, em torno de 20 maços anos, é o que é o maior risco para ter DPLC e câncer de pulmão. Mas, entretanto, a partir de 10 maços anos ele já pode ter doença, e a gente sabe que a partir de 5 maços anos. Então, na verdade, a exposição ela depende muito do indivíduo. Depende mais do indivíduo. Quanto mais tempo e quanto maior a quantidade, pior o risco. Mas, às vezes, a gente tem pessoas que fumaram pouquíssimos. Pouquíssimo já tem, é o suficiente para vir a desenvolver uma doença, né? Sim. Poluição ambiental. O que a gente vê muito é o paciente que chega... Assim, da minha experiência, na minha prática clínica, até comentei com a Roberta outro dia, que eu tenho muito paciente tabagista que vai no consultório, mas se eu for fazer comparação do meu volume de paciente, a maioria são os tabagistas que estejam lá para fazer o check-up, para ver como é que tá. Né? Então, se tá tudo bem, eles continuam. Claro que a gente vai lá, a gente planta aquela sementinha. Mas eu pego muito paciente pré-contemplativo, aqueles que não querem, nem tocam no assunto, só querem saber como é que tá, né? Então, a gente fala, tá aí, eu já fumo há tanto tempo, não tenho nada, então vamos continuar. Então, porque uns desenvolvem e outros não, mas a gente já falou que tem muita relação com a parte de genética, né? É individual. Tu achas que tem mais relação o tempo de cigarro ou a quantidade do cigarro? As duas coisas elas são, né? as duas coisas elas são importantes, mas tudo pra gente adoecer, a gente tem que ter uma predisposição, né? Geralmente genética, e a gente ainda não sabe. O projeto Genoma, o que ele quer? Ele quer genotipar a pessoa toda e fazer isso quando a criança nasce. Nasceu, já faz o genoma dela e vai chegar para os pais e vai dizer, olha, essa pessoa ela nunca pode fumar, essa pessoa nunca pode beber porque ela tem uma predisposição para ter cirrose, doença hepática crônica. Um teste genético também, né? Temos os testes pois é o genoma, né? O projeto Genoma, ele quer chegar nesse nível, mas não no preço que está agora. Vai ser tipo o teste do pezinho, entendeu? Sim. Só que a gente não tem isso ainda para todo mundo. Então, a orientação que a gente tem. Mas preste atenção, eu tô falando assim de população geral, de SUS, entendeu? Porque vai chegar um ponto que você vai dizer, olha, essa criança nunca deve abusar de doce, ela não vai engordar porque ela tem predisposição para ser diabética. Isso vai acontecer, mas não agora, no atual. E você está diante da droga lícita mais consumida no mundo, e que dá uma série de doenças, que eu digo que é da cabeça ao dedinho do pé. Então, o fato da pessoa não ter nada no pulmão, eu tenho vários pacientes que eles ficam muito histéricos com a história do câncer de pulmão. Eu tenho um caso emblemático de uma paciente que ela morria de medo de câncer de pulmão, e eu sempre falando, e ela não apresentava nada, nem na espirometria, nem tomografia, mas olha, bora parar enquanto não tem lesão, não, e ela continuava e ela fumava muito mesmo, mais de 2 maços por dia. Tinha feito endoscopia digestiva alta no ano anterior,
estava normal, começou a evoluir no outro ano com dor abdominal, não sei quando foram fazer câncer já de estômago em fase avançada. Então, assim, ela não teve nada pulmonar, não teve nada cardiovascular, mas teve câncer de estômago e não tinha história na família. O histórico familiar era de doença cardiovascular. Então, assim, é importante a gente falar para esses pacientes que, olha, o pulmão tá legal, bacana, mas como tá o seu coração, como tá o seu cérebro, como é que tá o seu estômago, o seu pâncreas, né? E é bem lembrado, bom, é importante a gente falar disso, porque eu tenho alguns pacientes também, vocês devem ter, porque isso acaba sendo até um clássico. Foi só eu parar de fumar que eu comecei a sentir falta de ar, tosse, gente. Catarro, E isso é até esperado, e isso é importante que a gente saiba porque que acontece. A fumaça do cigarro, ela faz com que nossa defesa pulmonar ela fique prejudicada. Então, assim, a gente tem o aparelho mucociliar, que é perfeito e que faz com que a gente esteja vivo, né? O pulmão é um órgão nobre que está em contato direto com o meio externo. Mas em toda a nossa via aérea nós temos os cílios, que são vassourinhas que jogam a sujeirada para fora, para a gente tossir ou espirrar, e o muco ajuda para as substâncias grudarem nele. Quando a pessoa fuma, ele vai mexer em tudo. O muco vai ficar mais espesso, ele passa a não ser fisiológico, ele passa a ser um muco patológico pra gente, porque fica com aquela expectoração viscosa, ruim de expectorar. E os cílios, eles param de bater. E se a pessoa fumar durante muito tempo, esses cílios não só ficam imóveis, como eles desnudam a mucosa totalmente. Quando a gente consegue fazer com que o paciente pare de fumar, os cílios que estão viáveis, eles meio que acordam, alô, e começam a bater para expulsar aquele muco retido, aquelas substâncias que estão lá retidas. Então, é muito comum o paciente parar de fumar e dizer, olha, eu não tossi, agora eu tô tossindo, beleza, é isso esperado, e explicar para ele o motivo, né? Sem contar a percepção também, né? Quando o paciente para, às vezes ele já sentia, assim, aquela falta de ar, que às vezes a gente conversa, né? Insiste. Só que é impressionante como o paciente, os tabagistas, quando eles já chegam numa defensiva, numa agressividade, que parece que é o padrão deles, né? Eles já chegam, tô aqui, já se defendendo e tudo. Deixa eu aproveitar e falar para ti as correntes que tu queria que eu falasse. As correntes falando da corrente. As correntes a minha próxima pergunta. As correntes da fumaça do cigarro. Do tabagismo. Nós temos a corrente primária, que é aquela que o tabagista leva à boca quando ele aspira, né? Quando ele traga, na verdade, o cigarro. Existe a secundária, que é quando ele exala, que ele coloca a fumaça para fora e também fica saindo da ponta do cigarro. Existe a terciária é uma corrente importantíssima, que as pessoas não falam muito, que é aquele ambiente onde o tabagista fuma, seja no quarto, no carro dele. Quando você entra num carro, num quarto de uma pessoa que fumou, não necessariamente agora, fumou ontem, você sente aquele cheiro, porque realmente fica impregnado nos móveis, na cama, na cadeira, na madeira, nas paredes. E quando tem alta temperatura, que Belém quase não é quente o ano inteiro, né? A alta temperatura, ela ajuda a liberar aquelas substâncias que estão retidas nesses móveis, entendeu? Então, se você dorme num quarto de um tabagista, mesmo que ele não fume hoje, você vai inalar substâncias. E a corrente quaternária foi a doença da folha verde do tabaco que eu comentei ainda agora. Sem contar dos riscos, né, de quando que fuma, principalmente para criança, porque mesmo que a criança não esteja nesse ambiente, mas alguém fumou, a primeira coisa que a criança faz, coloca a mão aqui, leva para a boca, coça a mucosa, né? Então tem esses riscos todos, né? Marília teve algumas perguntas também relacionadas à proibição do fumo do vape em lugares fechados, que no cigarro convencional já é proibido, né? Sim. E perguntaram por que ainda não é proibido o vape. Mas, na verdade, já é proibido. Já é proibido. Não tem a fiscalização, né? É só pra gente deixar claro isso daqui, que isso daí já existe. E, infelizmente, a fiscalização é fraca, e é importante as pessoas saberem que elas estão sujeitas. Porque aproveitando que a gente vai estar lá, eles também se incluem no risco do tabagismo passivo, né? Mesmo que seja DEF, entendeu? DEF, narguilé, ele é tabagista passivo, então ele tem um risco maior, né? De desenvolver as mesmas doenças da pessoa que fuma ativamente. Como a gente falou ainda agora de criança, fala pra gente um pouquinho sobre o que a gente tem ouvido falar por aí, né? Nas matérias mais atuais sobre tabagismo, da epidemiologia, né, da pediátrica.
Tá. Na verdade, o que eles estão muito preocupados agora é que o grande comentário, né, de novidade é essa epidemia pediátrica. Porque são as crianças cada vez mais jovens fumando. Então, a gente tem um trabalho, aqui é o Covitel. Existe o Vigitel. O Vigitel é um serviço de vigilância do Ministério da Saúde que ele vê os fatores de risco para doença crônica, né? E existe o Covitel, que foi esse mesmo estudo, mas só que no momento de vigência da pandemia. Então, o Covitel 23, que já foi publicado, ele viu que a principal faixa de exposição, faixa etária no Brasil é de 18 a 24 anos. Ok. Mas nós temos um trabalho que é o PENSE. O PENSE é essa investigação de tabagismo em crianças, né, em estudantes do ensino médio e o fundamental. E aí, a principal faixa etária de experimentação foi 13 a 17 anos. Já tem trabalhos da Organização Mundial de Saúde falando que mais de 70% das crianças experimentam os DEFs pelos sabores mesmo, né? Que isso é um grande atrativo, tanto nas cores quanto nos sabores mesmo. E aí, nesse trabalho da Organização Mundial de Saúde, já é 12 anos de idade, gente. Uma criança, né? Criança. Na Inglaterra, agora os relatos são crianças de 11 anos fumando. Então, a grande preocupação é quais serão os danos para essa criança, né? A gente tem, a maior parte dos órgãos não são formados enquanto você é criança. O pulmão é um deles, que ele vai se desenvolvendo, ele vai crescendo conforme a pessoa vai crescer, chegando ao ápice lá em torno dos 20 anos. Então, essa criança que está sendo exposta passivamente, ou pior, ativamente, porque o pai acha que é gostosinho, que é um vaporzinho, e compra, né? Porque a criança, o adolescente, ele precisa de alguém que compra, ele não tem dinheiro, entendeu? Então, os pais precisam saber que isso faz muito mal. E aí, o pulmão não vai se desenvolver. Isso é um grande fator de risco, isso é uma causa de DPOC. Então, a gente vai ter, o que a gente espera é que a gente vai ter pessoas com 30, 25 anos com enfisema. A gente já está tendo agora, já tem relatos atuais de pessoas, adolescentes de 16 anos com bolha enfisematosa. Gente, então isso é horrível. A outro dano, assim, gravíssimo é a parte neurológica, porque o lobo pré-frontal não está totalmente desenvolvido e é o que vai ser responsável pelas pessoas tomarem decisões, terem discernimento. A gente vai criar uma geração aí de pessoas que não vão saber, o que eu faço agora? Eu não sei, eu trabalho, eu não sabe, a pessoa totalmente não vai limitados. Totalmente limitados. Então, a gente está criando agora uma geração que vai padecer muito de doenças, e não é daqui, porque quando a gente fala de tabagismo, das outras formas que eu comentei, sem ser os dispositivos eletrônicos e o narguilé, a gente vê as doenças nos pacientes com 50, 60 anos, né, que é o cara que vai infartar, o cara que vai ter AVE, o cara que vai ter câncer de pulmão, vai ter DPOC, mas não, já foi comprovado agora ultimamente que a pessoa que fuma DEF, ela vai ter AVE 10 anos antes do esperado. Isso é um absurdo. É um problema de saúde pública, né? Sim. Isso, o gasto está muito alto, né? Sim. O Brasil, em 2022, teve um gasto de mais de 150 milhões, né? Relacionado a problemas relacionados ao tabagismo. Isso é totalmente evitável, podendo estar investindo em qualquer outra coisa, né? Uma outra coisa que eu me lembrei agora também, que é importante da gente comentar com relação à epidemia pediátrica, além dessa história deles estarem fumando cedo, vai afetar no desenvolvimento, também está tendo muitas mortes de crianças porque elas bebem o e-líquido. O e-líquido, ele é lindo, ele é bonitinho, cintilante, sabe? Tem umas cores, sabe assim, esmalte, aqueles bonitos que você vê? É mais ou menos isso. Chama atenção, são cores lindas e brilhantes, querem provar, entendeu? E também está sendo utilizado como suicídio em adultos. As pessoas bebem, que é uma concentração alta de nicotina, né? Bem importante contar isso pra gente, né? E já que tu falaste da Inglaterra, quando a gente olha em rede social, discussão sobre cigarros eletrônicos, dispositivos eletrônicos, sempre falam sobre a Inglaterra. Sempre. Por quê? O que foi? O que começou na Inglaterra? Por que ela é tão falada? Porque a Inglaterra legalizou o uso dos dispositivos eletrônicos. Eles estavam com dificuldades financeiras para poder bancar, né, o tratamento do tabagismo. E também estava em falta adesivo de nicotina, enfim, questões aí políticas. Então, alguém teve a idiota ideia, né? A idiota ideia. Falou, não, bom, a gente vai liberar
para ser como Uma opção de tratamento, tratamento. Pra opção de cessação. para cessação. Mas já foi, até hoje, não tem um artigo que comprove que realmente ajuda. O que está acontecendo? As pessoas estão fazendo umas associações, né? Então a pessoa fuma o cigarro comum mais o dispositivo eletrônico. Para vocês terem uma ideia, tem estudos no Brasil mostrando assim, quem fuma apenas cigarro eletrônico, 3 milhões. Cigarro eletrônico mais o cigarro comum, 3 milhões e 500. 3, cigarro eletrônico, narguilé e o cigarro comum, 2 milhões. Então vejam, associação tripla e dupla é muito mais do que um ou outro. Entendeu? Então, Isolados. hoje em dia já está sendo comprovado que os dispositivos eletrônicos na Inglaterra eles estão servindo de porta de entrada. As crianças estão Olha, começando e a sem fumar. contar que é porta de entrada para o cigarro tradicional e para outras drogas, Isso, né? exatamente. Então, eu sempre bato nesse martelo porque eu sempre fui contra, porque desperta curiosidade, Sim. né? Então Sim. é bem preocupante, né? Ainda mais Sim. assim, temos filhos pequenos por aí. E o Maria, que eu queria chamar a atenção era isso, da idade. Entendeu? Porque você está diante de crianças mesmo. 11, 12 criança anos mesmo. são criança Na mesmo. Inglaterra, onde tudo começou, também de onde nós estamos vendo os casos mais absurdos, Isso, né? Teve sim. um caso que viralizou, que foi o caso da Sara, uma menina justamente de 11 anos, que escondia no travesseiro dela, fumava e quando ela viu, ela teve um pneumotórax e Isso. ficou gravíssima. Ela, Isso. graças a Deus, ela se recuperou. Sobreviveu, quero dizer, Isso. né? Mas imagina, com 11 anos, super limitada. Né? Como? Então, e depois disso eles estavam revendo a questão eles já estavam vendo a questão da legalização lá, como é que iam ficar. E depois eu não sei como é que Mas ainda ficou. continua, tá liberado. Eles não Liberado lá, mudaram, né? Não teve não grandes mudaram. mudanças, né? Mas é algo muito realmente assustador. Não tem outra palavra pra gente dizer, né? E para quem é leigo, né, pneumotórax, explicando o que é o pneumotórax, é como se o pulmão ele explodisse. Basicamente é isso. É Dor, falta de um ar balão, intensa, né? né? O pulmão é um balão e é como se ele estourasse. E aí você tem que colocar um dreno para esse ar Fazer uma cirurgia, né? sair Colocar um tubo no pulmão. e dói, é bem doloroso, dá muita falta de ar. E o pode ser paciente, fatal se ele não também, né? tiver acesso rápido à saúde, a um hospital, por exemplo, ele pode morrer com falta de ar, né? E aí, nós temos, a gente já falou tanto, né, de tabagismo, disso, que dá medo, eu quero parar. E aí, o que a gente pode fazer para isso? O que que tem O de que nós tratamento temos de tratamento? atualmente? Uma coisa importante que eu acho que é legal da gente falar, a Organização Mundial de Saúde, ela tem a Convenção Quadro, que é um tratado, né, enorme, gigantesco, de dar orientações para os países para a gente tentar acabar com essa pandemia, né? A gente ainda não tinha usado esse termo, mas tabagismo é uma doença e é considerado uma pandemia porque está em todos os continentes. Dentro desse tratado, que é a Convenção Quadro, nós temos o M-Power. O Brasil, em 2019, ele foi já até condecorado, foi o segundo país a receber essa menção honrosa, porque a política nacional contra o tabagismo ela é muito boa, né? As proibições, a taxação no preço, apesar dele estar estável desde 2016, mas enfim. E porque a gente tem serviços, né, de cessação de tabagismo gratuito. Inclusive aqui em Belém, a URIS, lá na Presidente Vargas, ela aceita a demanda espontânea. Você não precisa ter encaminhamento, ficha de referência, contra-referência. E é bom essa demanda espontânea, porque perguntar se existe algum tratamento eficaz, eu parto do princípio que é o paciente querer, Sim. né? Então, É querer o mais importante. é o mais Sim, importante, sim, né? sim. Então, podemos, mesmo que tivesse remédio XYZ, se você não quer, meu amigo, não tem quem faça. Aí, o que nós temos disponível no tratamento atualmente? Nós temos o tratamento nicotínico e não nicotínico. O nicotínico é a base de goma de mascar e adesivo, né? Nós temos a bupropiona. Inicialmente, a bupropiona ela foi lançada como antidepressivo. Só que toda vez que você faz uma droga nova que você lança lá nos Estados Unidos, o FDA, ele tem assim, né? Ele faz um questionário gigantesco porque ele quer saber todos os Os efeitos prováveis colaterais. efeitos adversos, né? Então, e um deles eles observaram que várias pessoas que fumavam estavam tomando bupropiona para depressão, conseguiram parar de fumar. Então, a indústria farmacêutica já pegou o remédio e colocou ele no arsenal de tratamento e funciona. Depois surgiu a vareniclina.
Ele também é meio- Também, Não, mas não, depois. também é para obesidade, mas Também, também sim. foi observado num grupo dos pacientes Isso. obesos que pararam de fumar, Isso, né? depois. É, em tratamento, É, né? depois. Inicialmente ele era antidepressivo, aí ficou para o tratamento do tabagismo e agora também para ajudar. Principalmente esses pacientes tabagistas obesos que Obesos. têm depressão, né? Aí Ansiedade. ansiedade, aí eles estão usando. E aí surgiu a vareniclina. A vareniclina era o melhor remédio que tinha, porque ela tinha um efeito dual. Ela bloqueava o receptor da nicotina. Então, o que faz o cara fumar? O indivíduo fuma porque ele está na fissura. O nível sérico de nicotina dele está muito baixo. Então, ele fuma, ele tem aquele prazer, aquele bem-estar, recompensa. Se ele estiver usando a vareniclina, o receptor da nicotina está bloqueado. Então, ele vai fumar, não vai ter a recompensa. Pelo contrário, vai começar a sentir que tá ruim, que tá amargo, não sei o que tá Eles enjoado. sempre falavam isso. Exatamente. Doutora, eu perdi o gosto do cigarro, parece que tá um gosto amargo na boca. Exatamente. Então, isso era uma coisa legal, porque ele fumava, já não ficava bom, já se sentia mal. E a outra coisa que a vareniclina fazia nesse efeito dual é que ela estimulava a liberação de dopamina, mas não como o cigarro. O cigarro, ele faz pico, você fuma, vai lá pra cima e cai. Aí tu fica na fissura, Tem fuma que de fumar de novo, novo. fica assim. A vareniclina, ela fazia uma liberação aqui embaixo, próximo do zero, mas constante. Então, o cara não ficava na fissura. Houve uns problemas aí com ela, saiu do mercado desde 19 que a gente está sem. Mas já existe vareniclina similar, porque a Pfizer já perdeu a patente. Então tem vareniclina no Canadá, na Índia, Estados Unidos, e é uma briga da sociedade brasileira para que a Anvisa autorize essa importação. Existe uma droga que não é nova, é uma droga antiga, a citizina. A citizina, ela é derivada de uma planta e que ajuda na abstinência. Nós não temos no Brasil também, não está autorizado. Então, são as duas drogas que a sociedade tá lutando para trazer. O que nós temos atualmente? A gente tem duas coisas, bupropiona e nicotina para fazer para o paciente. O grande problema está sendo que nós estamos diante agora de pods, de DEFs, que liberam uma quantidade absurda de nicotina. São chamada supernicotina. Já tem estudo nos Estados Unidos falando que eles estão lidando com uma geração de adolescentes que está totalmente dependente, né? As pessoas estão fumando quase que 24 horas por conta desse desespero, porque está muito alto. Então, para a gente fazer a conversão do que a gente tem atualmente de nicotina, muitas das vezes a gente não consegue. Então, assim, eu volto a falar que o principal tratamento é a gente fazer a prevenção. E a gente falar para esses pais, né? para essas mães, que esse dispositivo eletrônico, seja ele qual for, não, mas não tem nicotina. Eu já mostrei para vocês que o fato de não ter nicotina é legal, mas ele tem várias doenças que ele vai ter por conta disso, entendeu? O pulmão dele, principalmente, vai sofrer muito. Então, a gente tem que falar para a população em geral que não é para liberar, para eles não fumarem, porque Nada de jeito nenhum, né? E por que ele está tão associado ao câncer? O tabagismo, ele é o que a gente fala de um cancerígeno completo. Por quê? Ele induz a mutação na célula e ele é promotor, ele promove a proliferação. E aí vocês veem que o tabagismo ele não está associado só a um tipo de câncer, né? A gente tem câncer de boca, orofaringe, estômago, Língua, esôfago, tudo. pâncreas, língua, intestino, útero na mulher, bexiga. Então, assim, por causa dessa capacidade que ele tem de promover mutação e ainda fazer com que as células cresçam loucas, né? Então, é essa a grande associação. Fora a associação com a doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Exatamente. Que eu acho DPOC que é direto. seja a principal causa Sim. de DPOC. E o importante nessa história do câncer, que a gente tem que frisar, é que não é só o alcatrão. Existem mais de 60 substâncias que a gente já conhece na fumaça do cigarro comum. Agora, quantas tem nos dispositivos eletrônicos? Nós não sabemos. E dificilmente a gente vai conseguir saber tudo, porque vocês já viram que existem inúmeros dispositivos eletrônicos com as mais variadas combinações. Então, hoje em dia, se você, eu vou tomar cerveja, existe um DEF
que ele vai harmonizar com a cerveja. Nossa, Se você Isso aí é escolher um verdade. vinho Não, agora, eu quero... vou, eu vou, Hoje eu vou comer uma massa. Qual é o qual é o DEF que eu vou DEF? escolher? eu vou tomar Coca-Cola. Existe um que é com de acetil, que imita aquele que é o responsável pelo cheiro da pipoca de micro-ondas, aquele Uhum, amanteigado, Gente, sei. que dá o pulmão de pipoca. Vocês já ouviram falar? Não. Tem até um Não. trabalho do Dr. Pereira que ele viu uma indústria que esse diacetil ele é usado para fazer biscoito. Então, os trabalhadores trabalhavam sem máscara, sem nada. Então, todo mundo desenvolveu. Dá uma bronquiolite obliterante. Nossa. Entendeu? Então, essa substância tem em alguns tipos de DEF. Tem outras que é canela, que é amêndoa. Então, Não, assim, tudo inventam, né? pois é. É o marketing. Agora, É o presta marketing. Agora, atenção. não, só me diz uma coisa, inventam tudo. Tudo. Por que não inventam algo mais eficaz para de fato ajudar, Parar de né? Para fumar. parar de fumar, Pois né? é. Aí tem Aí o nome disso é dinheiro. tem os interesses políticos, né? Políticos, né? A gente vive no chamado e famoso capitalismo selvagem. Então, o que que acontece? Existem, as ações estão na bolsa. A indústria do tabaco é uma das indústrias mais poderosas que tem. Eles compram. A Philip Morris comprou há pouco tempo a Vecta, que é a que fabrica, né, que tinha toda a tecnologia dos dispositivos eletrônicos para DPLC e para asma. Então, por que vocês acham muita coincidência? A gente está vivendo agora Ela quer dizer que comprou o que é das maquininhas lá onde coloca os medicamentos inalatórios. a Philip Morris, Dispositivos inalatórios. que é uma empresa grande de tabaco, comprou a Vecta, que produz as bombinhas, as que dão os São remédios para tratamento para asma e para DPLC. Então, Capaz dela ter um coincidentemente, cemitério também, né? coincidentemente, agora a gente tem uns dispositivos assim eletrônicos para fumar fantásticos. Eles estão liberando uma quantidade de nicotina absurda. E isso vai fazer com que os adolescentes e as crianças fiquem cada vez mais dependentes. Entendeu? Então, assim, existem coisas. Por que será que a Pfizer nunca mais fabricou a vareniclina? Por quê, né? Entendeu? E era uma droga que Só investindo em efetivamente drogas pra funcionava. Era a tratamento melhor de droga. tabagismo, Entendeu? Era a melhor droga. Então, assim, tem coisas que é o poder do dinheiro mesmo, né? Falando em tratamento, a gente não citou a importância da terapia cognitivo-comportamental, Sim, né? A gente não falou muito, disso, né? Então, muito importante. lembrando da importância disso. Voltando rapidinho para o tema vape, que a gente também vai encerrar. Vocês duas, na verdade, né? Como professoras de universitários. Rapidinho, deixa eu só te falar uma coisa que eu acho que está muito em moda agora, que é a farmaceuticalização dos vapers, né? Boa. Que é agora a Boa. história do cigarro saudável, Saudável, né? Surgiu essa asneira agora, né? Essa grande bobagem. Eu quero saber de onde foi comprovado que você consegue absorver melatonina, vitamina C, vitamina D, e eles não utilizam a palavra mais cigarro, eles usam a palavra diffuser. E aí você vende na farmácia isso. Gente, não existe, isso é enrolação, isso é mentira, não existe nada comprovado. Na verdade, vai tirar a saúde da pessoa, Tirar né? Com da saúde, certeza. né? Sim, Marília. E Roberta, que vocês estão lidando agora que eu já saí da minha vida faculdade. acadêmica, mas eu ainda peguei alguns nessas curiosidades, digamos assim. Vocês têm visto os alunos, histórias de alunos aí com tabagismo? Porque a gente já tem alguns estudos, né? Até da Luísa, né, Degânia, que é a nossa colega lá de São Paulo, mostrando nessa incidência. Fala um pouquinho pra gente. Esse assim, pro meu desespero, né? O aluno de medicina ele tem 10 vezes mais chance de fumar dispositivo eletrônico. E dentre todos os acadêmicos, todos os cursos, quem mais fuma é o de medicina. Existe um trabalho da Martins, que foi publicado em 23, que 97%, se eu não me engano, dos alunos que experimentaram DEF ou narguilé tinham tido aula na faculdade. Sabiam dos malefícios. afirmavam que o narguilé, inclusive, era pior que o cigarro comum. E eles estavam experimentando e fumando. Então, assim, é um grande problema. A gente tem que continuar na luta. E eu acho que o principal é a gente explicar para eles os motivos, né? Então, isso é por isso que eu estudo tanto essa parte, porque não adianta eu chegar para um adulto jovem, para um adolescente, e dizer, olha, isso não presta. Sim, mas por quê? Então, não presta por conta disso, disso, daquilo, entendeu? O grande problema é que o adolescente, o adulto jovem, ele é, né, super-homem, mulher maravilha, então ele pode tudo, ele não tem nada de doença, ele não conhece
o termo morte, ele é Expressão imortal, popular né? ainda, Eles né? É são imortal. Highlander, então é complicado. Mas é uma luta, eu acho que a gente não pode fechar os olhos para isso, porque a indústria, nós temos uma indústria, a nossa luta ela é muito desleal, porque a indústria do tabaco é uma indústria extremamente poderosa e desonesta, Às vezes a entendeu? gente fica até triste, né? Porque a impressão às vezes que a gente tem é que tá falando numa bolha, parece que só estamos ecoando entre nós pneumologistas mesmo, porque parece que esse nosso grito não tá urgindo para os outros, né? Parece que ninguém ouve, tudo que a gente fala é asneira. Teve uma vez que teve uma pessoa que falou pra mim na rede social que eu tava falando isso porque com certeza eu queria ganhar dinheiro. Eu falei, ganhar dinheiro como, meu amigo? Se eu quisesse ganhar dinheiro, eu incentivava, porque É, logo, logo você estaria vai no estar meu O doente. consultório consultório vai e no estar cemitério do meu lotado. marido. Então, eu É, ia ganhar dinheiro dos dois de lados. qualquer jeito, né? Entendeu? Brincadeiras à parte, é difícil. É É muito difícil difícil. pra gente. Quando eu estava conversando com os alunos, semana retrasada, falando desse podcast, eles comentaram, e professora, então a senhora tem que fazer a maior propaganda lá na faculdade, porque são os maiores usuários de cigarro eletrônico. É no corredor, é muito comum. E festa Festa universitária universitária, é né? surreal. Popularizou total, né? Popularizou. E assim, não é barato. Mas eu acho que não tá mais nem relacionado tanto ao preço, né? Que a gente vê pessoas mais, assim, É, humildes, digamos assim, usando, fumando. né? Fumando, então... Tá ficando mais acessível, Tá, não não. tá uma Porque coisa Vai já tá, baratear, absurda. tá claro. barateando. Antes era só em determinados locais, agora em qualquer esquina, né? E tudo, ainda mais dessa maneira mais clandestina, enfim. Foi feito um trabalho na rede, aquele do ensino médio fundamental que eu falei para vocês, que viu que é mais na rede privada, realmente. Mas assim, a diferença entre a privada e a pública é mínima. Não foi estatisticamente significante, entendeu? Então, assim, estão tendo acesso É bem mesmo. preocupante Deu isso, para né? perceber Bem que preocupante. tanto da pública quanto da privada Sim, eles têm sim, sim, acesso, tem né? acesso, né? Porque virou uma febre agora, que é bacana, né? É cool, é isso, é aquilo e Tá na tal. Então, pô, moda, Quer fazer o que o amigo faz, se torna quer, popular, fica né? É e, popular, bonito, né? quer. gente, é muito gostoso. Eu estava assistindo uma aula de uma professora, essa que fez o primeiro estudo de 2018, a Martins, e ela falando que ela estava na Europa e ela sentiu um cheiro tão gostoso. Ela falou, ai, Que tava é com o isso? esposo dela, ai, eu preciso ir naquela loja comprar. Aí ele só cutucou ela, olha de onde vem. Era de um vapor. Porque tem as coisas mais cheirosas, Cheirosas. Ainda tem maravilhosas. isso, né? Que antigamente, assim, um exemplo que eu tive na minha casa, minha mãe sempre diz, né? Que ela, quando a gente chegava pra ver se a gente tinha feito alguma coisa errada, aquela Uhum, história de querer cheirar a boca, de uhum, cheirar, ela disse até assim que ela procurava até no bolso das camisas do meu irmão, porque quando fuma, tu coloca o cigarro e uhum, Sim. podia ter. Ela virava tudo pra saber se a gente tinha contato uhum. com isso, mas graças a Deus a gente nunca deu esses problemas lá em casa. E hoje em dia, com isso, é fácil de tu esconder, Com Sim, certeza. né? sim. É Antes a gente fácil. chegava da balada, se tu deitasse, não tomasse, mesmo tomando banho, às vezes Não, a era gente impregnada, né? deitava, Aquilo ficava era impregnado. impregnado no É, cabelo, sim. no Ficava de travesseiro, ressaca no dia seguinte, mesmo sem você ter Ter bebido, bebido, né? entendeu? Não Era, ter é beber bebido, pelo sem exato. cigarro, fumar. era pelo Eu Incrível, acho cigarro. que é né? tudo isso daí que influenciava, Mas é um problema de saúde pública. Sim, né? E vai piorar. É. sim, sim. Então foi uma hora de papo bem gostoso, bem legal, muita informação, mas eu queria que tu apertasse na tecla SAP e deixasse um recado para essa turma. Bom, diante de tudo que foi falado, não existe uma forma saudável, uma forma boa de tabagismo. Desde o sem fumaça, com fumaça, chegando nos DEFs, chegando, a gente acabou não falando do tabaco aquecido, que também é um tipo de dispositivo de quarta geração. Não existe nenhuma forma saudável. Todas estão associadas a câncer, doença cardiovascular, Doença pulmonar. doença Doenças pulmonar, respiratórias. né? E morte prematura, que é o que a gente não quer, ou incapacidade, porque se você morre, é um dano, é um prejuízo tremendo, e você sobrevivendo e ficando dependente é muito pior. E a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas crianças e nossos adolescentes e explicar para eles, né? Então eu acho que a grande lição que eu quero deixar, não existe nenhum bom e que a gente tem que lutar, a gente tem que se unir,
nessa luta contra o tabagismo. Lembrando também que a orientação da cessação do tabagismo não cabe só a nós pneumologistas, né? Isso é um problema, isso é algo que todos os profissionais, diante de um paciente tabagista, têm que reforçar que o cigarro não faz bem, mesmo que o paciente não chegue ali dizendo que quer parar, mas cabe a cada um de nós Plantar uma aquela semente. né? Sim, sempre. Então a gente sempre tem que reforçar, né? Dizer que de fato não é a melhor escolha. Enfim, o que a gente já debateu por aqui hoje. Marília, muito obrigado. Aprendemos muito. Foi Muito, uma aula, é né, uma aula, Roberta? literalmente. Nossa, foi uma aula, foi muito Muito gostoso obrigada, esse papo. meninas. E olha que eu Obrigada achava pela que eu sabia presença. de tabagismo, viu? Mas É. hoje a gente atualizou. Atualização. Curso de Obrigada, atualização meninas. com a professora Marília. Muito obrigada. Muito Teremos obrigada, outros Mar. encontros.